Números, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 36. A repetição de diversas leis. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto, ou sacrifício, para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para ao Senhor. Fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas. Então, aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para libação, preparareis a 4ª parte de um hin para holocausto ou para sacrifício por cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares, de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras. Segundo o número que oferecedes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vos fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vos, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vos peregrina por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vos assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vos e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando entrardes na terra em que vos hei de meter,
acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa, oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não fizerdes todos este mandamento que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou e dali em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por erro e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará propiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, desculpa, será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, que seja dos naturais que dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento totalmente, será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenará a Moisés. Fortes palavras, fortes determinações. São palavras de conhecimento e entendimento que estão no livro da vida, a Bíblia Sagrada, nas Escrituras. São as palavras de determinações do Altíssimo para cada um de nós. Tanto naquela geração, quando o Senhor determinou,
ao seu escolhido para procedimento do povo na face da terra. Veja, meus irmãos, que todas essas determinações que são por estatuto perpétuo, que o Senhor nos fez para que nós andamos diante das suas determinações, era para que o homem e a mulher, o ser humano, na face da terra, ele entenda que ele teve livre escolha que o Senhor deu para seguir, mas também pagará por preço aquele que não seguir as determinações conforme o Senhor mandou para o seu escolhido a missão. Naquela geração, meus irmãos e minhas irmãs, que os homens desobedeciam, então, meus irmãos, o salário daquelas desobediências era a morte. O salário daqueles homens que andavam fora das determinações do Senhor era a morte. Por quê, meus irmãos? Era uma determinação de segmento para cada um que procure o entendimento do amor do Senhor na face da terra. Porque o Senhor, ele não quer mal de ninguém. Ele quer o bem, porque o Senhor é o amor. O Senhor é a pureza. O Senhor é a vida. O Senhor é o caminho. O Senhor é a realidade. Hoje, nesta geração em que nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, temos que procurar, cada dia, por mais dificuldade que a gente passe, cada dia, em adorar só a Ele, só ao único Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não adorar a nenhum ídolo na face da terra, porque não são existentes para Deus. O ídolo que está na face da terra, onde alguns ainda adoram, não é existente para Deus, para o Altíssimo. Porque só existe um ídolo, um Deus que está diante de todos nós. Só a Ele devemos adorar. Só a Ele, que é o Deus Pai, que é o Deus Filho, que é o Deus Espírito Santo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Pense nisso. Procura ler as Escrituras Sagradas. Na passagem de Números, do capítulo 15, versículo 1 a 36, que o Senhor nos fala sobre a lei, sobre a repetição de diversas leis. Então, meus irmãos, veja, procura ler e entender sobre as repetições de diversas leis que o Senhor nos fala nesse capítulo do versículo das Escrituras Sagradas. Veja só, meus irmãos, Deus é amor, porém é justiça. Siga as Escrituras. Siga as Escrituras. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras. Deus abençoe a todos.